Olá, sejam bem-vindos ao programa do Interior ao Sagrado. Nós estamos no episódio 3, o caminho para fechar a lacuna. E o nosso tema de hoje é solidão versus solitude. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã, trabalho com terapia existencial. Vamos comigo nessa jornada? E eu quero começar como uma introdução, trazendo um conhecimento para vocês. Existe uma teoria que é a teoria de Abraham Maslow. Ele era psicólogo e ele foi referência na psicologia humanista. E o que ele observou? Ele observou que existiam necessidades e eram necessidades motivacionais humana. Então, ele trouxe uma pirâmide numa escala em degraus, subindo os níveis dessas necessidades humanas. Então, é a teoria da hierarquia das necessidades humanas. Só que eu quero destacar 3 necessidades humanas, que são as necessidades secundárias. Por quê? Porque mais para frente você vai entender qual é a relação dessas 3 necessidades humanas com a solidão versus solitude. E quais são essas 3 últimas necessidades humanas? Nós temos, vou trazer as primeiras necessidades, só para você saber. Nós temos as necessidades primárias, que são as necessidades básicas, as necessidades fisiológicas, e são a segunda, as necessidades de segurança. Então, essas 2 primeiras necessidades são as necessidades primárias humanas. E aí, eu vou destacar as 3 últimas necessidades, que é a necessidade social, afetiva, a necessidade da estima e a necessidade da autorrealização. O que é a necessidade social afetiva? Nós, seres humanos, nós temos a necessidade de amar. Temos a necessidade de vivermos em sociedade, de nos relacionar. Por quê? Porque nós somos seres relacionais. Então, nós não nascemos para vivermos sozinhos. Sempre nós estamos em comunidade, em grupo familiar, grupo em outros tipos de ambientes e tipos de relacionamentos, porque nós somos seres relacionais. Então, nós temos essa necessidade da conexão através dos relacionamentos. A necessidade da estima você pode perceber que realmente existe uma hierarquia dessas necessidades. Porque a partir do momento que eu tenho a necessidade afetiva através dos relacionamentos, essa troca afetiva, obviamente eu tenho a necessidade da estima. Então, a necessidade da estima tem muito a ver com a significância. Qual é o sentido que eu tenho para a vida e o sentido que eu tenho para as pessoas? Então, eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser amada, eu preciso ser valorizada, eu preciso produzir, eu preciso me descobrir, eu preciso me sentir útil, especial. Então, essa é a necessidade da estima. Então, a partir do momento que eu estou inserida na sociedade, independente dos ambientes, independente dos tipos de relacionamentos, eu tenho essa necessidade de ter essa troca, de ter essa devolutiva, porque isso tem a ver com a necessidade da significância humana, que está relacionada à necessidade da estima. E aí, a última necessidade que está no topo da pirâmide de Maslow é a necessidade da autorrealização. Então,
o que seria essa necessidade? O que consiste nessa necessidade? A autorrealização, às vezes você pode pensar, bom, autorrealização é quando eu me realizo, aquilo que tanto eu almejei e eu lutei muito para conquistar e eu conquistei. Às vezes é uma ascensão profissional, às vezes é um sonho familiar, um sonho matrimonial, às vezes até um sonho ministerial religioso ou conquista profissional. Só que a autorrealização, tudo que eu falei para você de realizações, de sonhos, é uma consequência, na verdade, da autorrealização. Porque a autorrealização, ela está ligada à prosperidade espiritual. E você vai entender um pouquinho melhor sobre o que significa a prosperidade espiritual. A autorrealização é a necessidade humana de crescimento. E quando eu falo de crescimento, eu não falo só do crescimento profissional, do crescimento como pessoa, mas o crescimento como pessoa está ligado ao âmbito da espiritualidade. Por quê? Na espiritualidade existe o crescimento da evolução humana, além do desenvolvimento, porque uma coisa leva a outra. Mas essa evolução humana está ligado à espiritualidade, ou seja, é uma evolução do ser, do nosso ser, que consequentemente acaba tendo um desenvolvimento e uma evolução intelectual, onde existem realizações e conquistas de uma saúde emocional, uma saúde mental e, consequentemente, uma saúde física. Porque eu sempre vou falar isso aqui para vocês. Nós somos formados por corpo, alma e espírito. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque muitas vezes, queridos, tem muitas pessoas que têm lacunas dentro de si. E essas lacunas é um vazio existencial. E as pessoas, elas fogem muito das suas dores. Elas não querem entender o porquê dessas dores. Elas não querem identificar e muito menos buscar uma ajuda profissional com uma ajuda espiritual. Então elas fogem de uma ajuda profissional, fogem de realmente encarar essa verdade e querer se ver livre dessas dores que têm impedido de obter esse crescimento, essa autorrealização, que é a maior necessidade humana. Porque na pirâmide de Maslow, essa hierarquia, ela é uma sequência lógica das nossas necessidades. Então, o objetivo da pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, é alcançar essa autorrealização. E as pessoas precisam caminhar para poder alcançar essa autorrealização. E quando existe uma lacuna, essa lacuna ela te impede de você conquistar essa autorrealização, que é esse crescimento, essa evolução do seu ser. Então, queridos, existem muitas objeções. Existem, às vezes, objeções, argumentos que, na verdade, são autossabotagens, onde, às vezes, uma pessoa que se enquadra no que eu acabei de falar, nesses sintomas, que são apenas os sintomas, né? Mas existe algo muito mais profundo, uma raiz mais profunda. Então, às vezes a pessoa ela fala assim, eu não tenho tempo. Na verdade, eu não tenho disposição. Ou, ainda mais, eu não tenho dinheiro. Só que a partir do momento que a pessoa, ela reconhece que realmente ela precisa de ajuda, que realmente ela tem o desejo, ela anseia
estar livre de tudo isso. Porque a tela tem uma visão de futuro. A tela vislumbra cenários a longo prazo, onde a autorrealização faz parte desse cenário. Só que ela fica se auto-sabotando, porque na verdade existe uma resistência. E por trás dessa resistência existe o medo. O medo do que ela vai encontrar. Então, existem prioridades na nossa vida. E nós precisamos começar a balancear e fazer uma lista das nossas prioridades. Só que para você enxergar o que é realmente prioridade ou não na sua vida, primeiro você precisa encontrar o significado. Tudo na nossa vida tem um significado. E a partir do momento que nós entendemos os significados de tudo, é onde nós conseguimos discernir o que realmente, de acordo com as necessidades e de acordo com aquilo que a gente tanto almeja, o que realmente são as prioridades. E eu quero te dizer que a maior prioridade na vida de todo ser humano é você realmente buscar a autorrealização. Porque a autorrealização, que é o topo da pirâmide, é uma necessidade humana, unânime. É uma necessidade involuntária. É uma necessidade intrínseca. Porque todo ser humano, ele busca, ele vive em suma, em busca. Mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio aos medos, às inseguranças, aos sentimentos de incapacidade, mesmo em meio a tantas dores, por tantas feridas, traumas, mesmo em meio a tantas frustrações, decepções, a tantos recalques, o ser humano ele vive em busca da autorrealização. Porque quando você alcança a autorrealização, você encontra a paz, a verdadeira paz que excede a todo entendimento. Você busca a abundância no seu interior. Você busca o equilíbrio emocional. Você busca a serenidade. Você busca viver com sabedoria. No fundo, mesmo que você não entenda inconscientemente, mas na verdade, você quer dar um novo sentido às suas dores. E você quer crescer em sabedoria. Viver uma vida livre aqui dentro, com sabedoria. Então, esse é o alcance da maior necessidade humana, que é a autorrealização. Então, entende que quando eu falei para você, dentro da teoria de Maslow, me inspirando na teoria de Maslow, eu fui na escala crescente. Necessidades básicas, fisiológicas, necessidades da segurança, necessidade sociais, afetiva, necessidade da estima e a necessidade da autorrealização. Mas você compreende que se você inverter essa escala, se você começar na autorrealização, numa transformação do seu ser, porque o cerne de uma pessoa está no nosso ser. E a estrutura do nosso ser, que está fundamentado, alicerçado, é o espírito, é
o espiritual. Então, se você busca essa transformação do seu ser, que é uma transformação no caráter, que é uma transformação na mente, que é uma evolução, a evolução ela é uma consequência. Você concorda comigo que a estima, o social e afetivo, a segurança e a parte básica do ser humano, que é a necessidade de se alimentar porque sente fome, são todas as necessidades fisiológicas. A necessidade de estar abrigado, precisa dormir num lugar que te traz dignidade. Então, todas essas necessidades são necessidades psicossociais. E quando na escala, dentro da teoria de Maslow, dos primários até os secundários, nós caminhamos primeiro pelas necessidades sociais. Mas quando a gente fala, principalmente, da autorrealização, que é onde eu estou dando ênfase, nós estamos falando das necessidades psicológicas. Só que não é só a necessidade psicológica, é a necessidade espiritual. Então, primeiro nós somos. Segundo, pelo que nós somos, nós fazemos. Porque através da descoberta de quem realmente você é, através do autopertencimento, através da descoberta da sua verdadeira essência e identidade, você produz, você faz, porque você encontrou, porque você descobriu os seus verdadeiros talentos e o talento único e singular, as suas habilidades por aptidão. Isso está na sua essência, a razão para a qual você foi criado. Eu já falei isso outras vezes. Então, consequentemente, você faz. E, consequentemente, você colhe os frutos pelo que você faz, que é o ter. Então, entende que, na verdade, eu me inspirei na pirâmide de Maslow, que é extraordinário nós entendermos as nossas necessidades humanas, e eu transcendi a pirâmide de Maslow, invertendo. E essa tríade que eu acabei de falar para você, o ser, o fazer e o ter, é a tríade divina, é a tríade espiritual, é a tríade de Deus. Primeiro nós somos, porque para Deus, o que Ele mais valoriza é o seu ser. É onde Deus trabalha em nós, quando nós nos permitimos. Bom, agora nós vamos adentrar realmente no teor do tema, que é solidão versus solitude. E você vai compreender por que eu trouxe todo aquele conteúdo da introdução. A solidão, ela é muito drástica. A solidão é traiçoeira e muito silenciosa. Nós conseguimos falar do mundo em que vivemos, mas temos a dificuldade de falar do mundo que somos. Então, eu quero iniciar falando sobre a solidão. Existem dois tipos de solidão: a solidão intrapsíquica e a solidão social. A solidão intrapsíquica é quando você se abandona, é quando você foge de si mesmo, é quando você foge das suas dificuldades, foge das suas dores, dos seus sofrimentos,
foge dos seus pensamentos, que muitas vezes são pensamentos recorrentes e que vêm em devaneios, que te tiram da concentração, daquilo que você inicialmente estava focado. Então, a solidão intrapsíquica, a pessoa não tem o prazer de estar com ela mesma. A pessoa ela não gosta da sua própria companhia e ela foge da sua própria companhia. Ela foge de si mesma. Ela tem dificuldade de olhar para si. Ela tem dificuldade de se interiorizar, de se visitar interiormente falando, visitar os seus pensamentos e buscar ter uma consciência, visitar as suas emoções, visitar o que os movimentos externos estão estimulando internamente. Então ela foge de tudo isso. Essa é a solidão intrapsíquica. A solidão social são pessoas que elas estão presentes fisicamente, próxima de pessoas, só que elas estão distantes emocionalmente. Elas estão desconectadas das pessoas que a cercam. Essa é a solidão social. Está sempre presente, fisicamente, no meio de muitas pessoas, em vários ambientes, no meio da família, no meio dos amigos, no trabalho, em outros tipos de ambientes, de comunidades, de grupos. Mas elas se sentem só, porque elas não estão conectadas com as pessoas. E você entende que quando a pessoa ela está vivendo numa condição, num estado de solidão social, é porque ela tem uma solidão intrapsíquica? Porque quando nós gostamos da nossa própria companhia, quando nós nos relacionamos muito bem, de uma maneira muito amável, conosco mesmos, nós gostamos de estar no meio das pessoas. Nós conseguimos nos conectar com as pessoas. Então, se a gente trazer para os dias atuais, isso tem acontecido muito. E você entende que essa é a causa de ter uma lacuna dentro de você? Porque você não consegue se conectar com você mesmo e você não consegue se conectar com as pessoas, nos relacionamentos. Às vezes, dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com a sua família, você está distante emocionalmente deles. E muitas vezes você foge. E como as pessoas têm fugido nos dias atuais? Elas têm fugido buscando ocupar a mente delas. Através da tecnologia, através do mundo digital, através de redes sociais. Buscando alimentar a mente com tudo quanto é tipo de informação. Porque estão fugindo de si mesmas, dos seus próprios pensamentos e dos seus sentimentos. E estão fugindo de se relacionar, de se conectar com as pessoas. Então, elas estão vivendo, e talvez você esteja vivendo, me ouvindo agora. Você está vivendo numa condição de solidão intrapsíquica e de solidão social. Como nós podemos sair da condição de solidão? Que seja intrapsíquica, que seja a solidão social, porque uma leva a outra. Existe um meio, que é um meio
particularmente falando, eu vivi, então eu tenho propriedade e autoridade para falar sobre esse meio. É o caminho. É o caminho que pode fechar, te ajudar a fechar a sua lacuna, que é a solitude. E o que é a solitude? A solitude é você viver num estado onde você começa a se conectar com você mesma, onde você começa a ansiar, a ter o desejo, mesmo que seja de uma maneira realmente intencional, para que você feche realmente a sua lacuna, para que você viva um processo do autoconhecimento. Então não tem como viver um processo do autoconhecimento sem você se interiorizar. E como você começa a se interiorizar? Como que você começa a fazer um mergulho profundo em si mesmo? Visitando os seus pensamentos e as suas emoções, observando com a sua sensibilidade, através da solitude. Então a solitude, ela te proporciona esse estado em que você decide viver, te proporciona essa interiorização, onde você vai começar a estar conectado consigo mesmo, onde você tem a oportunidade de se conhecer, onde você tem a oportunidade, observando com a sua sensibilidade, ativando a sua sensibilidade, a sua espiritualidade, porque qual é o cerne, qual é o maior recurso da nossa espiritualidade? A sensibilidade. Nós somos seres espirituais porque nós somos seres sensíveis. Deus nos deu a sensibilidade. Nós temos a capacidade de desenvolver a nossa sensibilidade. Então a solitude, ela te proporciona isso, a você começar a se observar com a sua sensibilidade. E aí, através da solitude, você vai aprender a gostar de estar na sua própria companhia. Você vai aprender a se relacionar consigo mesmo. Você vai aprender a se amar. Você vai aprender a se respeitar. Você vai ser gentil e generoso com você mesmo. A solitude, ela te proporciona tudo isso. Aí sim, você pode começar a adentrar nesse processo do autoconhecimento e no processo da cura das suas feridas. Porque você vai começar a se conhecer através da solitude. Só que essa solitude, ela vai ser muito eficaz quando nessa relação que você começa a ter com você mesmo, você não vai ter essa relação com você mesmo, na verdade, sozinho. E aí eu quero trazer a parte espiritual, eu quero trazer a fé. Você vai estar conectado com você mesmo, conectado com Deus, onde você vai ficar muito mais sensível e você vai ficar sensível à voz de Deus. E Deus, Ele fala, eu chamo de a voz do interior. E essa voz do interior, ela fala através da nossa consciência. Então, queridos, a fé, ela não é baseada somente nas emoções, somente nos sentimentos e nas sensações. A fé, ela é a razão, ela é racional, através do conhecimento que você tem, que você vai aprendendo acerca de Deus. Então a fé, através da fé, você consegue se ouvir, porque você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus.
Isso vai te possibilitar a você começar a desenvolver uma inteligência espiritual. Você pode ter o conhecimento, você pode ser desenvolto intelectualmente falando, ter muito conhecimento natural, conhecimento humano e conhecimentos específicos. Mas se você somar com a fé, com o conhecimento acerca de Deus, essa junção vai te oferecer e vai te proporcionar a sabedoria e te dará um equilíbrio emocional. Então entende que para fechar a lacuna, você precisa, para entrar no autoconhecimento, você precisa estar em solitude. Entende que para você alcançar o topo da autorrealização das necessidades psicossociais, que são as necessidades sociais de estima, da estima e da autorrealização, você precisa, para alcançar a autorrealização e para que essas necessidades posteriores, invertendo a escala da hierarquia da pirâmide de Maslow, trazendo do topo, iniciando do topo da autorrealização, que é o crescimento espiritual, o crescimento pessoal, que é a evolução, a transcendência, que é obter a prosperidade espiritual em primeiro lugar, para que você tenha outras prosperidades, inclusive a prosperidade financeira. Nós precisamos alcançar a cura. Nós precisamos alcançar uma transformação no nosso ser através da cura. E, queridos, a cura, ela vem através de uma jornada que você se permite viver, essa jornada no processo do autoconhecimento. E que para você viver essa jornada no autoconhecimento, somente através da solitude. Só que eu quero te dizer, por experiência própria, que você vivendo essa solitude, adentrando, mergulhando profundamente, emergindo nesse processo do autoconhecimento, você não pode achar que você é autossuficiente, que você é independente e que você vai conseguir resolver isso sozinho. Você precisa de ajuda e você precisa reconhecer que sozinho você não vai alcançar esses resultados. O resultado do seu estado desejado, aquilo que você mais almeja, em ser liberto dessas dores, dessas feridas, de tudo que te aprisiona e que não deixa com que você viva em paz, que você viva de uma forma livre, que você se conecte com você mesmo e você encontre a beleza que existe em você, que você se descubra os seus talentos, suas forças pessoais, os seus dons, a sua vocação. A sua vida tem um propósito, uma vida com significado. Então você precisa reconhecer que sozinho vai ser muito difícil. E é um processo muito longo, onde vai chegar num determinado momento, e eu te falo por experiência própria, que você vai estagnar. E você não pode estagnar. Você precisa de uma ajuda de um profissional. Um profissional que é competente, um profissional que é sensível, um profissional que tem um método que é um método eficaz. E você precisa ter o cuidado de não buscar qualquer profissional. Você precisa buscar informações. Você precisa fazer uma pesquisa para ver se esse profissional ele tem realmente uma estrutura. Não só o conhecimento, mas tem uma estrutura
para que ele possa realmente te proporcionar, te oferecer essa ajuda. E não só a ajuda de um profissional, mas principalmente, como eu falei, esse processo de solitude com Deus. Porque Deus é o centro. Ele é o maior interessado em você. Antes de você mesmo querer a sua própria cura, Deus, Ele quer que você seja livre. Ele quer que você saia dessa prisão, desse cárcere. Deus quer que você não seja mais carrasco de si mesmo. Deus quer te libertar disso. Só que você manifesta, e você manifesta de várias maneiras. Você manifesta de uma maneira muito inconsciente, é algo que é muito involuntário em você. E você começa a perceber que você sofre as consequências dessas manifestações. Então, essas manifestações podem ser manifestações de repetições. Repetições, por exemplo, comportamentais. Às vezes não são nem repetições, são simplesmente manifestações comportamentais. A forma como você enxerga as suas lentes, os seus pensamentos. De repente, todo mundo tem pensamentos que são pensamentos arraigados. E são pensamentos inevitáveis, pensamentos involuntários, que simplesmente vêm esses pensamentos. E não são bons pensamentos. São pensamentos que são destrutivos, assim como as emoções. Porque, obviamente, se você tem pensamentos que são destrutivos, você vai ter emoções, vai ter a manifestação dos sentimentos, através dos sentimentos, que também são destrutivos. Isso interfere nos relacionamentos. De repente, você é uma pessoa que existe uma área específica que você não conseguiu se realizar ainda nessa área, como, por exemplo, o relacionamento amoroso, afetivo. Porque existe algo em você que você não consegue se relacionar, ou você se entrega demais e não se valoriza, não tem um amor próprio, e você inclusive se sujeita a um relacionamento abusivo, ou você se fecha demais, ou você não se permite amar e ser amado. Então existem N formas de manifestações. De repente você é uma pessoa que você tem muito medo e você não sabe o porquê. Você é muito inseguro. E também você tem arraigado em você sentimento de incapacidade. Você acredita nisso, que você não é capaz, que está no sofrimento do menos e consequentemente no nunca. Então, assim como, por exemplo, de repente você é uma pessoa que você não consegue se entregar a um aprendizado, porque você acha que você não é inteligente, que você não é capaz. Então, nós acabamos desenvolvendo muitos padrões. E nós não, isso é desconhecido, a gente não tem esse discernimento, esse entendimento, essa compreensão. Então, por isso que é muito importante você viver o autoconhecimento através da solitude, somado com uma ajuda, a ajuda de um bom profissional e conectado na parte espiritual, com Deus, conectado com a fé em Deus, através do Filho Jesus Cristo. E qual é o maior ganho que você vai obter? A
prosperidade espiritual. Então, o que está na prosperidade espiritual? Foi o que eu falei anteriormente. A plenitude. Uma abundância no seu interior. Isso quer dizer que uma pessoa que tem a plenitude, que tem a abundância no interior, que tem a paz, isso quer dizer que ela nunca vai sofrer? Que ela vai ser um ET aqui na Terra? Lógico que não. Nós somos seres humanos e nós temos sentimentos. Nós sofremos. A nossa alma se abate. Nós nos entristecemos. Só que existe uma paz que excede a todo entendimento, que você sofre com serenidade. Isso é prosperidade espiritual. E você vai alcançar isso da noite para o dia? Não. É um processo. Só que é um processo em solitude, que você vai viver esse processo. Senão você não vai conseguir alcançar essa prosperidade. Então, voltando à teoria de Carl Jung, esse arquétipo da criança interior que está na memória inconsciente, ela acaba se manifestando. De alguma maneira, ela se manifesta. Então, não tem como a gente realmente ocultar. Porque tudo isso que existe em nós se manifesta de uma maneira involuntária. Inclusive na nossa comunicação, na linguística da nossa comunicação. Por isso que eu falei, se manifesta de várias maneiras. Então, queridos, eu finalizo aqui e eu quero trazer um versículo para você. Efésios 6:18. Paulo diz assim: orem o tempo todo no Espírito, em todas as ocasiões. Orem com oração e súplica e perseverem. Fiquem atentos e perseverem na oração. Então, queridos, o autoconhecimento em solitude, que é essa conexão com você mesmo e com Deus, ouvindo a voz do seu interior, no seu interior, através da consciência, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Isso é um sinal de que você está nessa oração. Então a solitude é uma oração no Espírito, onde você está conectado com Deus e com você mesmo, diante de Deus. Você está orando no Espírito o tempo todo, porque orar no Espírito em todas as ocasiões, o tempo todo, isso é um sinal de que você está atento, você está vigilante a todos os movimentos. Então, por isso que eu trouxe esse versículo para você. Jesus, ele desenvolve em nós os sentimentos mais altruístas na nossa inteligência. E eu resumo essa frase: inteligência espiritual. Você alcança a prosperidade espiritual através do desenvolvimento de uma inteligência espiritual. A inteligência espiritual. Quem te dá essa inteligência espiritual? Quem desenvolve você? Jesus. Se você se conectar com Cristo, você vai começar a ter uma inteligência espiritual.